Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos mais um dia aqui, mais um vídeo, né, para vocês aí. Vamos seguindo nossa pequena série que é sobre os perigos da eleição, tá? Eu já postei um, já está lá no YouTube, compartilhe, assista. Sobre o principal perigo que eu acho, eu fiz uma ordem cronológica, né? Uma ordem não cronológica, uma ordem de um nível máximo, médio, né, aquela coisa toda. Que seria a volta do PT, que eu temo muito por isso. Então eu coloquei meus pontos lá com fatos e assista para você tirar as suas conclusões, ok? Tô aqui de novo fazendo esse segundo vídeo, acho que vai ter um terceiro e acabou, mas é importante você entender porque as eleições se aproximam, então você tem que entender o perigo dessas eleições darem errado, né? Você não votar, você votar no PT e por aí vai. Então vamos lá, seguindo aqui, peço que você se inscreva, dê seu like, por favor, e comente, compartilhe, enfim, participe aqui do nosso canal, a gente tem muito futuro, nós vamos crescer nisso daqui, tá ok? Então vamos lá. Qual o outro perigo, um nível mais baixo que eu acho, mas tem uma possibilidade de ocorrer nessas eleições? São as fraudes, né? Fraude nas eleições. Por que, Guilherme, você acha que tem condições de ter fraude? Primeiro, nosso sistema eleitoral, né? O sistema de apuração de votos, ele é eletrônico, ou seja, tudo que é eletrônico pode ser manipulado. Isso é um fato, né? Então, fica mais difícil você confiar nisso daí. Primeiro, é um sistema que só tem aqui. Outros países que já tiveram da América do Sul aboliram. O Paraguai, por exemplo, foi um deles, né? Aboliram isso daí. Voltaram para a urna de papel mesmo, para a cédula, né? Então fica complicado você confiar nessas urnas. Então, existe um risco de fraude? Existe. E alto ainda, inclusive. Eu vou explicar aqui o porquê que esse é um perigo. Eu vou explicar um pouco das consequências se isso ocorrer, tá? Então, primeiramente, você tem que analisar o que é pré-dia da eleição. São as pesquisas. As pesquisas, elas são muito suspeitas. Muita gente não acredita. Pelo simples fato de que ninguém conhece ninguém que foi entrevistado ou se você mesmo foi entrevistado. Então, aí as pessoas começam a suspeitar, né? E também indícios de que já foi comprado outras vezes, né? Já saiu aí, eu já fiz em outro vídeo anterior, que o Datafolha foi indiretamente citado pela delação da Andrade Gutierrez. Então você começa, né, sentir aquela coisa estranha, né? Isso aí tá errado. E outra, em 2014, o Datafolha principalmente errou muita coisa, né? Errou muitas das suas pesquisas, passou longe. Então aí você começa a desconfiar. Por quê? Porque elas preparam um terreno, é simples. Porque elas são homologadas no TSE, elas têm um critério que é aceito pelo TSE e passa nas grandes mídias. Então é complicado. Então começa por aí. Pesquisa eleitoral é um problema se você não prestar muita atenção, porque elas vão induzindo as pessoas, né? Induzindo da forma errada, infelizmente, tá? Agora vamos passar para a parte dos votos. Quando você vai votar, você vai lá, vota, você vê o nome do seu candidato, porém você está dizendo ali que foi computado, mas será que foi mesmo? Será que foi para aquele que você votou? O Congresso conseguiu aprovar um projeto do Bolsonaro, inclusive, a impressão do voto, né? Voto impresso. Você votaria, terminaria, ele imprimia uma cédulazinha com os votos que você fez, né? Constaria seus dados lá, cairia numa urna lacrada, subjúdice e iria para o TSE. Caso alguém contestasse essa eleição e fosse aceito esse pedido, vamos fazer uma recontagem. Aí vamos ver se o processo eletrônico está de acordo com o processo em papel. Como nunca tínhamos visto uma mobilização dessa, preocupa o resultado na urna, nossas urnas eletrônicas que têm causado muita insegurança para as pessoas na internet, tenho participado de alguns movimentos, e eu de fato acho que qualquer resultado diferente de Bolsonaro, a gente tem uma insegurança muito grande, é uma mobilização muito grande. Muito se fala do princípio da publicidade, né? O que é isso? É a impressão, né? O projeto foi uma emenda do Bolsonaro na reforma eleitoral que trouxe o voto impresso de volta.
Ninguém entendeu o que era aquilo, principalmente no TSE e no Supremo. Eu via ministros votando sem saber o que estava escrito no projeto, ou seja, não queriam botar o voto impresso. Infelizmente foi isso. Ninguém tem contato com a impressora do voto impresso, ela é isolada com vidro. Ou seja, a pessoa só ia confirmar o voto impresso dela, daria ok, destacava e caía numa urna normal, para depois, se a gente fosse fazer a conferência do que saiu no eletrônico com o que estava impresso. Então era a confirmação do que o voto. Mas, infelizmente, o Supremo decretou a inconstitucionalidade do voto impresso, que o custo era muito alto. Nós queríamos um percentual só para a gente fazer estatisticamente se estava correto o resultado, mas não deu. Mas nós criamos outras ferramentas. Nós conseguimos com que a Polícia Federal, e você pode buscar na mídia, a gente já tem agora, os peritos da Polícia Federal, especialistas informáticos, vão estar conectados ao TSE no dia da eleição, avaliando o tráfego das informações, se as urnas estão ok, se não tem nenhum vírus, nenhum algoritmo diferente. Então a gente confia muito na Polícia Federal. Internacionais também. Mas não aceitaram. Colocaram a desculpa de que quebraria o sigilo do voto, né? Então o STF julgou inconstitucional. Aí é uma brincadeira, né? A urna lacrada vai quebrar sigilo de quem? Era assim antigamente, em vários países modernos são assim, e aí? Então fica aquela coisa, né? Você sabe realmente se seu voto está sendo computado? Você não tem certeza, essa é a verdade. Depois, no procedimento, gente, é o seguinte, a urna ela é stand-alone, né? Para quem trabalha com TI sabe o que eu estou falando. Ela funciona ali, ela computa, armazena, quando vamos apurar, ela liga na rede e ela vai para o TSE sendo transmitida os votos e vai começar a apuração. Porém, nesse processo está na rede. Ah, mas a rede é criptografada, é forte. Gente, até a rede do Pentágono foi invadida, né? Do país mais poderoso do mundo na parte econômica bélica, teve o seu órgão das forças militares invadido. E aí? Será que as nossas urnas são tão poderosas quanto a rede do Pentágono? Complicado. Um pesquisador da Unicamp, que era da UNB, Diego Aranha, quem está no YouTube sabe quem é, ele já fez testes oficiais pelo TSE que ele invade a urna em pouco tempo. Eles simulam o tráfego de dados para apuração, ele vai lá, invade e consegue fazer o que ele quiser ali. Então você já vê que tem um problema na apuração, na parte de transmissão de dados. Qualquer hacker muito bem treinado, ele pode fazer isso. Isso é um fato, você não pode negar. Mas, a despeito de tudo isso, os peritos criminais não estão aqui para um retrocesso. Os peritos criminais reconhecem, com certeza, os grandes avanços que foram conquistados pela urna eletrônica. E é bom que fique bastante claro que a impressão do registro de voto não é um adeus ao voto eletrônico. O voto eletrônico permanece sendo um voto eletrônico, apenas com mais um mecanismo de auditoria. E aí é importante trazer quais são os 3 principais pontos que são indicados como as auditorias possíveis e viáveis em uma situação como essa. Indica os técnicos responsáveis pela elaboração do sistema que o RDV seria o registro digital do voto, seria um mecanismo para se apurar, se embaralhar os votos e se apurar a quantidade de votos. É bem verdade, mas esse sistema, o RDV, apenas permite apurar se foi adicionado ou excluído algum voto, e não se o voto foi registrado devidamente como o eleitor confirmou no momento que apertou o botão. O boletim de urna, do mesmo modo, ele permite sim uma auditoria, mas ele permite a auditoria da conferência conquistada escrito no boletim de urna com os resultados que foram apresentados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele não permite, novamente, se verificar se o voto foi registrado de maneira adequada. E, por fim, a votação paralela, que resolveria essa situação que apresento, que seria o ato de se pegar algumas urnas no dia da eleição e fazer a simulação de uma votação para se verificar se a urna registrou adequadamente os votos. Elas, segundo informações do professor Pedro Dourado Rezende, na audiência pública realizada no Congresso Nacional, não seriam suficientes para isso, porque qualquer programador com
pouco tempo e poucas linhas no código-fonte, conseguiria programar o sistema para que ele identificasse que o registro biométrico está sendo dispensado com um percentual acima do normal e para que, portanto, os vícios não surgissem nesse teste. Então, professor, não vou ler por conta dos 8 minutos que me foram limitados, qual é o posicionamento do professor. E indica ainda o professor Diego Aranha, que existe ainda a possibilidade de fraude interna. Obviamente, os peritos criminais não estão aqui a dizer que existe algum tipo de fraudador dentro do TSE, nunca diremos isso e acreditamos que todos que estão lá são corretos. Mas o que está a se dizer aqui é que a democracia de um país não pode estar sujeita ao controle de alguns poucos técnicos que têm acesso ao código-fonte e também às chaves criptográficas. Tá? E já foram feitos testes e nada foi mostrado que foi corrigido, segundo o próprio Diego Aranha. Ok? Depois, quem está apurando os votos? Quem está acompanhando? Você conhece? Eu não conheço. São pessoas lá do TSE. Então, deveríamos saber. Por que não colocam pessoas notáveis, né, para acompanhar as urnas? Como a imprensa, membros da imprensa, Forças Armadas, né, a sociedade civil, a da polícia, militar dos estados, polícia federal. Por que não ficam lá acompanhando também? É estranho, eles parece que escolhem as pessoas que têm que ficar lá apurando, né? Então esse é outro problema também na apuração. Beleza, agora depois disso daí que você já fica desconfiado, vamos supor que ocorra uma fraude, tá? PT ganha, que eu acho difícil, e o Bolsonaro perde. Você acha que o Bolsonaro vai aceitar esse resultado? Na minha opinião, na situação que está, o Bolsonaro não vai aceitar os resultados que ele ganhe, que ele não ganhe. Se ele não ganhar, ele não aceita. Ele não aceita. Eu concordo, ele é líder nas pesquisas, ele tem um apoio popular imenso no Brasil todo. Então, como é que o cara vai aceitar essa situação? Se ele tivesse pau a pau, mas não tá pau a pau. A pesquisa quer te induzir isso, mas não tá. Ele tá com folga. Então, ele não vai aceitar outro resultado a não ser o da vitória. Ele vai contestar sim e ele vai pedir para os seus eleitores irem protestar, para fazer uma recontagem dos votos de forma imparcial. Só que é o seguinte, essa situação de ter uma fraude escancarada, ela vai abrir um precedente muito perigoso para o Brasil, que é o que aconteceu em 64. A sociedade brasileira estava à beira do caos, muitas pessoas com medo, muitas pessoas pedindo uma intervenção militar e ela ocorreu. O que vai acontecer agora? A mesma coisa. Tendo um indício de forte fraude e as pessoas protestando, elas não vão pedir democracia. Assim, elas não vão pedir recontagem do voto de forma democrática. Elas vão pedir as Forças Armadas entrando no poder e organizando a casa. É isso que elas vão pedir. E aí eu vou ter que concordar com eles. Porque a gente tem uma eleição que o candidato líder, ele está realmente liderando de verdade. Ou ele pede do nada para um candidato meia boca desse daí, entendeu? Então tem um indício de fraude. A pessoa não vai aceitar. Então ela vai querer uma força maior em cima daquilo. E isso não é bom, gente. A curto prazo, as Forças Armadas comandaram nosso país. A curto prazo não vai ser muito bom. Vai afugentar investidores, né? A relação internacional nossa vai ficar muito ruim, né? Devido à ONU ser muito de esquerda. Vão falar que tem uma ditadura e aquela coisa. Então aí vai complicar. Então esse é um perigo de fraudar as urnas e acontecer um pedido de intervenção militar e essa intervenção acontecesse. Gente, só no atentado ao Bolsonaro no dia, vários generais se reuniram e falaram, olha, a coisa vai ficar feia se ele morrer. Ou seja, eles já estavam pensando em agir, porque eles sabem do problema que isso pode acontecer. Você acha que tendo um enorme indício de fraude eles não vão agir? Com certeza vão. Então, é um problema ter esse sistema fraudado. Então, é bom nós ficarmos atentos, tá? Então, resumindo, esse é outro perigo, uma fraude nas eleições que não pode ser descartado. Pense bem nisso, ok? Compara as pesquisas, tá? Compare todas as pesquisas. Você vai ver que tá tendo uma crescente do segundo colocado para o primeiro. Ele era o quarto, quinto, sei lá. E o primeiro não cresce mais. Então, você já vê, opa, tem uma coisa errada aí.
para chegar no dia da eleição, a urna chegar, não, teve um empate técnico e vai ter segundo turno. Aí, meu amigo, aí o pau vai quebrar. Vai ser outra eleição, ok? Então, beleza. Espero que todos tenham compreendido o que eu quis dizer. Cuidado, fiscalizem a votação, acompanhem. Não podemos ter indício de fraude, porque senão a situação vai ficar ruim, ok? Então, um abraço a todos. Compartilhe esse vídeo se possível, dê seu like e estamos aí até a próxima.